Pilastra da Verdade. Bom dia, meus amigos. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais um cenário lindíssimo. Que mandaram para mim. Todos os cenários que eu estou colocando aqui são muito lindos. Parabéns para vocês que estão mandando esse cenário. E mais um vídeo que vai ser desenrolado através de um cenário muito lindo. E esse cenário, na verdade, veio de Guarulhos, São Paulo. Claro, do bairro Vila Galvão. E quem mandou para mim esse cenário maravilhoso foi o Leandro dos Santos. Um abraço a você, Leandro. Tá aqui o seu cenário no fundo do meu vídeo. Grato sempre pelo apoio no canal. Desejo para você e sua família tudo de bom. E eu sempre dou conselho. O povo tem a dizer que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas para mim conselho vale muito. Preço de uma boa amizade, preço de amor, preço de consideração. Sempre se cuidar fisicamente, porque só vocês podem cuidar de vocês mesmos. Só nós podemos cuidar de nós mesmos, ok? Grato por tudo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo, mais uma vez, um vídeo de fazer crente pensar. Religioso pensar. De qualquer vertente. Deixando claro, quando a gente fala aqui sobre a religião, por exemplo, às vezes eu priorizo mais o lado cristão protestante, porque eu vim de lá. Né? Eu vim de lá e eu sei o engano que aconteceu na minha família e na minha vida por 25 anos lá. Então por isso que eu priorizo. Mas quando eu falo religião, eu falo de qualquer vertente. Pode ser umbanda, quimbanda, candomblé. Pode ser católica, pode ser o que for. Sempre eu vou respeitar a pessoa que está lá dentro. A pessoa, o ser humano. E a pessoa acredita do jeito que acredita. Mas as divindades, as entidades, os espíritos que eles acreditam por trás disso tudo, para mim, não passa de uma farsa, de uma mentira na mente das pessoas. Tem vertente religiosa aí que até faz um trabalho legal, social, cuidando das pessoas. Isso eu vou aplaudir, se o trabalho for feito a favor do ser humano fisicamente, ajudando com cestas básicas, exames médicos, dando uma cadeira de roda, dando suporte ao ser humano, matando a fome de pessoas, aí eu vou aplaudir. Tem muitas vertentes aí que tem um trabalho parecido, pouco, mas tem. Aí, quando é para o zelo do próprio ser humano, eu vou sempre estar aplaudindo aqui, com certeza. Mas quando fala de entidade por trás disso tudo, os deuses, aí eu critico. Porque isso é uma mentira, isso é uma farsa. Isso é uma mentira. Qualquer entidade de qualquer vertente. De qualquer vertente, deixando claro. E o vídeo de hoje eu vou trazer uma história de um cidadão que entrou em contato comigo. E eu vou deixar aqui no sigilo, no oculto, o sobrenome dele. Ele não está aqui no Brasil. Vou falar apenas do primeiro nome, Guto. Guto, que conversou comigo de WhatsApp. Ele disse: Antônio, eu quero que você conte essa história, mas não precisa falar nem meu sobrenome, nem de onde eu sou. Porque, infelizmente, eu moro em um país mais atrofiado, religiosamente falando, do que o Brasil. E se muitos que estão aqui no meu bairro sonharem que eu sou um ateu, eu não sei o que pode acontecer com a minha vida e da minha família. Porque eles são religiosos demais e eles não aceitam por preço nenhum que alguém deixa de acreditar nas lendas que eles acreditam. Infelizmente, isso não existe no nosso planeta. Infelizmente. Mas esse cidadão mandou para mim uma história contando sobre algo que aconteceu com ele, por isso que ele se tornou ateu. Ele é um brasileiro casado com a tailandesa.
e ele acompanhou de perto o tsunami. Ele acompanhou de perto, ele é um dos sobreviventes do tsunami que aconteceu ali na Indonésia em 2004. Foi uma catástrofe que aconteceu, uma catástrofe natural que registrou muita destruição. E com certeza, enquanto existir ser humano na face da Terra, essa catástrofe vai ser lembrada. Que muitas pessoas se foram, e principalmente inocentes, crianças, idosos, e não teve livramento. E para que alguns religiosos de plantão que entram nos nossos canais para falar besteira, para trazer aqui, como eu sempre digo, esterco literário. Foi eu que criei essa frase, viu, gente? Esterco literário, para tentar defender uma lenda que nunca defendeu nenhum inocente que fosse provado em catástrofes como enchentes, furacões, tsunamis, vulcões e outros grandes acidentes naturais que aconteceram no nosso planeta. E muitas pessoas que nasceram e não tiveram o privilégio de viverem, chegando pelo menos aos 51 anos como eu cheguei. Será que eu tenho mais privilégio do que essas crianças? Será que eu tenho mais privilégio do que essas pessoas inocentes que morreram ali, naquele tsunami e em vários acidentes naturais? Não, não é que eu tenha privilégio. É que eu não estava lá, naquele tempo, naquele momento, no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Porque senão eu tinha morrido também. Não sou eu, qualquer um aqui. Qualquer um. Então estou aqui porque ainda não passei por isso. E pelo menos aqui no Brasil não tem esse negócio de tsunami. Pode ter muitas fake news aí falando sobre tsunami que pode atingir o Brasil qualquer tempo aí. Mas até hoje isso é tudo fake news. Porque o Brasil teve a sorte de ser um país que fica longe das placas tectônicas. Então, dificilmente vai acontecer. Mas enchentes, barragens que se estouram, muitas catástrofes naturais aqui no Brasil já mataram milhões de pessoas. É isso mesmo. Esses 500 e poucos anos de Brasil descoberto, milhões de pessoas já foram mortas em acidentes naturais. E os deuses não apareceram. Nem os orixás. Não, nem os deuses do cristianismo, nem os deuses do judaísmo, nada. Espiritismo, nada. Nenhuma entidade apareceu. E para acabar de completar o dinheiro da coberta, como dizia, eu tenho uma tia minha que dizia assim: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Ela dizia isso. Era atrofiada com religião também. Mas ela sempre usava esse ditado: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E Guto, ele falou que ele era missionário na época. E ele pregava o evangelho naquela região. Preste bem atenção, gente. E ele pregava o suposto evangelho da mentira. E ele disse que há uns 15 dias antes de acontecer o desastre, ele foi orar com um pessoal que estava evangelizando o evangelho da mentira lá na região, ganhando almas para o mito, que também é outra mentira. Tá. E diz que a oração pegou fogo. Ele falou que a oração foi uma choradeira, pegou fogo assim, sentimento que acontece em todas as igrejas. Mas na oração, levantaram alguns profetas, algumas profetadas e falaram muitas coisas boas a respeito daquela região, a respeito do local, principalmente da cidade onde ele estava habitando.
E não aconteceu nada com ele porque ele estava um pouco fora em um local muito alto, segundo ele, muito alto. E com ele não aconteceu nada, mas ele perdeu amigos que ele já considerava como amigos daquela região. Que até hoje, nunca da Silva foram achados. Nunca. E aí, ele falou que ele estava orando com essa turma lá, né? Que ele estava orando. E aí alguns profetas, algumas profetadas começaram a falar recados de Deus para o povo daquela região. Mas ele disse que lembra que não teve uma profecia dizendo, gente, está prestes a acontecer uma catástrofe aqui. Não vai demorar. E muitas pessoas serão destruídas. E tem que avisar para este povo, para que este povo se prepare para sair o mais rápido possível das cidades dos litorais. Diz que não. A profetada que acontecia era normal, igualmente acontece em qualquer igreja. Que Deus está aqui, que Deus tem vitórias para todos, que Deus abençoou este lugar, que Deus ama esta região, que Deus ama este povo, que este povo está protegido pelo poder do Deus Altíssimo e disso e daquilo. E ele disse que foi aquela oração e ele participando de cultos depois disso. Resumindo, 15, 20 dias depois, ele falou 15 dias mais ou menos, veio esse trágico acontecimento. E ele disse que em nenhum culto, em nenhum movimento religioso, ninguém profetizou nada. Ninguém falou nada. Diz que isso despertou ele. Quando ele viu acontecer o que aconteceu, despertou ele. E ele disse, sabe de uma? Eu não acredito que exista nada nos monitorando. Eu não acredito que exista nada por aí. Porque se existisse, teria nos avisado. E por que não nos avisou? Por que teria que ficar em silêncio? Ele disse que ele ainda ficou com isso na mente muito tempo, até começar a abrir a mente de verdade, chegar para a esposa dele e dizer, olha, eu não consigo mais ter essa fé, não consigo mais acreditar nesse Deus. Quando ele começou a lembrar de tudo que aconteceu ali naquele país, de toda a destruição ali na Indonésia, do que aconteceu a ponto de destruir tantas vidas, tanto prejuízo, tanto físico, mental, e quantas pessoas até hoje que têm problemas, que conseguiram sobreviver, mas não são mais as mesmas pessoas. Pessoas que vivem em cadeiras de roda, pessoas que não conseguiram mais ter paz mental, pessoas que perderam famílias inteiras e conseguiram sobreviver, mas não conseguem sair da depressão. Aí Guto falou para mim, Antônio Galvão, eu lhe digo uma coisa, não tem possibilidade, não há possibilidade, depois de tudo que aconteceu, de existir alguma entidade por aí, algum Deus por aí poderoso. Não tem capacidade. Antônio participava de cultos, os chamados cultos de poderes em alguns lugares isolados daquela região. Porque tem muitos países dali na região da Ásia que são atrofiados com religião. Muitos países. E não teve nenhum aviso para nada. E veio este tsunami, nenhum profeta profetizou isso, e aconteceu o que aconteceu. E eu fui buscar informação, segundo ele, né? Eu fui buscar muita informação, e aos poucos eu fui me desligando. Só que hoje, Antônio, eu estou morando num local, numa cidade que ela é extremamente religiosa e tem pessoas perigosas.
Tem pessoas que não morrem por religião, matam por religião. Eles matam por religião. Eles não querem morrer pela religião, mas eles matam por religião. Então eu não posso dizer que eu sou ateu aqui. Porque se eu falar isso, eu não sei o que pode acontecer com a minha família, com tudo, todos. Eu falei, tudo bem, Guto, fique tranquilo que eu não vou dizer nem o teu sobrenome, nem onde você é. Eu vou falar sobre essa catástrofe, infelizmente, que aconteceu neste planeta. E lamentável o que aconteceu com todas essas vidas aí. Porque se de fato existisse um Deus por aí, isso não poderia até acontecer algo, mas teria o aviso antes, ou então o livramento de pessoas, e principalmente inocentes. Mas isso não existe. Nós moramos num planeta totalmente complicado, rachado de placas tectônicas. Placas tectônicas nada mais é do que rachadura no planeta, pela sua má formação, desde o tempo da evolução do próprio planeta. E se você estudar sobre astrofísica, sobre tudo que fala sobre a astronomia, na questão de criação de estrelas, de planetas, estudar sobre a geografia do próprio planeta Terra, você vai ver que esse planeta ele foi formado de uma forma brutal e que a evolução da vida aconteceu aqui por uma simples distância desse Sol, dessa estrela, que não vai ficar muito tempo aqui. Vai ter um tempo grande a comparar com o nosso tempo humano. Mas a comparar com o universo, pouco tempo. E dentro deste período de tempo, teve a condição de vidas se desenvolverem aqui, se evoluírem aqui, se mutarem aqui, até chegar em nós. Mas quando a gente observa todos esses acontecimentos, Antônio Galvão, segundo Guto, e Guto disse, quando a gente vê todo esse acontecimento, a gente entende que estamos sozinhos neste planeta. Que não tem nada nos monitorando aqui, que venha de outro, que seja de outra dimensão. As religiões apenas um placebo, as religiões é apenas um faz de conta, que o povo é carente de um Deus, é carente de uma salvação, suposta salvação, é carente de tudo isso e criou as religiões. E vem atrofiando bilhões de pessoas pelo planeta há muitos anos. Eu conversei bastante com ele e a fala dele no WhatsApp demonstrava muita tristeza ainda. Ele falou que até hoje ele não conseguiu mentalmente se reerguer tanto. Mas de uma coisa ele já tem certeza, que ele é um ateu e que ele não acredita mais nessas coisas e que nada faz ele acreditar nessas coisas. Que ele buscou resposta por muito tempo e não conseguiu essas respostas. Por quê? Porque não vai existir, porque os deuses foram inventados pelas religiões de qualquer vertente. Então esse vídeo é um vídeo que eu já vou estar encerrando para estar alertando cada vez mais você que acredita na mentira que foi implantada para você, que parece que só cuida de você. Você diz que cuida de você, mas não cuida de você. É porque você está no local que não tem tanto perigo. Deixa você morar no local de perigo, de enchente, de uma coisa e outra, para ver se essa entidade que você acredita vai livrar você. Não tem como, você não é melhor do que ninguém. Se você habitar num local de risco, zona de risco, você perece. E agora nós estamos esperando mais um verão que está chegando. E já é preocupante, porque as chuvas de verão aqui no Brasil são destruidoras na sua maioria. Esse inverno aqui para nossa região Bahia, muito seco esse inverno. Então as pessoas têm que começar a se prepararem, quem estão morando em áreas de risco, se preparem. Tenham cuidado, porque quando as enchentes vierem, não estou profetizando que eu não sou profeta. A gente tem análise lógica
Podem ser chuvas fortíssimas, destruir pessoas, casas, soterramentos em vários lugares, porque nunca existiu um verão aqui no Brasil sem acontecer uma catástrofe de matar pessoas, muitas pessoas. Então tá na hora de você, ao invés de você ficar criticando um canal ateu que fala as verdades do dia a dia, ao invés de você ficar criticando, se cuide, cuide de você e da sua família. Se você vê que você mora numa área que já teve enchente antigamente, ou que pode sim a qualquer momento ter uma enchente e a sua casa ser inundada, alguma coisa acontecer, sua criança correr risco, sua família correr risco, dá um jeito. O Brasil é muito grande. Tem muitos lugares bons para morar. Eu mesmo moro numa cidade plana. Não sou melhor do que ninguém. Qualquer pessoa pode vir morar nessa cidade plana, alta. E o local que eu moro não corre nenhum risco de enchente atingir nada aqui. Tem uns ventos fortes aqui, mas isso aí é normal, a cidade. Mas aqui na cidade que eu moro, pensa numa cidade boa. E eu já passei uma vez por uma enchente que inundou minha casa, que eu falei, nunca mais eu moro em área de risco. Nunca mais. E pronto, nunca mais aconteceu. Mas eu não quero que aconteça com pessoas, com outras pessoas. Então o verão tá chegando. Tenha cuidado, porque os deuses não estão em lugar nenhum. Eles não vão fazer nada por você. Por mais que você esteja na igreja, Deus me livra, Deus livra a minha família. Você não é melhor do que ninguém, aqueles que morrem. Se cuide. Se cuide, porque a vida aqui na Terra, ela tem os seus valores até que você venha a não ter mais ela. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Grato, Guto. Tudo de bom pra você. Estamos aí. Foi muito legal compartilhar aqui sua história. E eu espero que você sempre se cuide, você e sua família. E não fique em área de risco nessa região. Faça o possível para ficar numa área bem mais segura. E vamos que vamos, porque muitas coisas ainda terão para acontecer neste planeta. E a gente tem que estar no local certo para que nós não podemos perecer. E sempre aconselhando as pessoas que se cuidem. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.